Bom dia a todos e a todas. É com imenso prazer que eu introduzo a nossa próxima conferência, a conferência da professora Argelina Figueiredo, da área de Ciência Política, uma pessoa cujo trabalho e cuja importância na área da ciência política, cuja importância na área da teoria da democracia no Brasil, o estudo das instituições do Brasil é reconhecida mundialmente. Não há departamento de ciência política no mundo que estude o Brasil sem estudar a Argelina de Figueiredo. Então, é um imenso privilégio do 44º encontro da Unpox recebê-la, e nós estamos realmente muito, assim, nos sentindo muito privilegiadas com isso. Argelina Figueiredo é doutora em Ciência Política pela Universidade de Chicago, professora docente aposentada da Universidade da Unicamp, é professora atualmente do IESP e o UERJ e do SEBRAP, em São Paulo. É membro da Ordem Nacional do Mérito Científico. Argelina escreveu muitos artigos importantes, muitos livros definitivos, entre os quais Executivo e Legislativo na Ordem Constitucional, escrita com Fernando Limonge, que é um clássico internacional para se estudar o processo político brasileiro pós-64. Também Argelina foi uma pessoa que andou e tem andado por muitas universidades ao redor do mundo, dando palestras, fazendo conferências. Ela foi professora, pesquisadora visitante na Paris 9, ela foi visitante em Oslo, no Institute for Social Research, no Berlin Social Science, em 2015, e também esteve dando palestras nos departamentos de Ciência Política da Universidade de Chicago, na Universidade de Nova York, na MIT e no Brown University, entre outras. Portanto, mais uma vez, a gente quer agradecer a Argelina a gentileza dela em nos proporcionar uma palestra, uma conferência. Eu tenho certeza que será maravilhosa, como tudo que ela tem feito na vida. Então, em nome da presidência da Unpox, em nome de todos nós que organizamos esse evento, o 44º encontro da Unpox, eu quero passar a palavra à Argelina Figueiredo. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente o convite da Unpox. Muito obrigada, Miriam, e toda a diretoria da Unpox. É uma honra para mim e um prazer muito grande poder falar para a comunidade de ciências sociais congregada na Unpox. Eu vou começar, então, apontando o que eu acho que é uma tendência da ciência política brasileira, em particular da análise institucionalista, da abordagem institucionalista, de ver as instituições políticas como a origem de todas as crises no Brasil, nas democracias brasileiras, nas experiências democráticas brasileiras, tanto do período 46-64 como atualmente. Para essa concepção, mudanças institucionais são condições para que o país ou a sociedade possa atingir qualquer objetivo que se pretenda. Então, esses objetivos podem ser tanto objetivos tangíveis, como estabilidade, sucesso do governo, corrupção, etc., assim como objetivos intangíveis, como a luta por um tipo de democracia que, na verdade, está mais na cabeça das pessoas, o que seria esse tipo de democracia, e que tem muito a ver também com uma visão idealizada que os cientistas políticos muitas vezes têm, e os cidadãos também, e a gente, o cidadão comum, tem de como funcionam as democracias mundo afora.
E como a gente está vendo com a crise atual dos Estados Unidos, no sistema considerado exemplar para o mundo, a comparação da democracia brasileira com as democracias no restante do mundo não resistem a essa visão idealizada. Quer dizer, ideal é uma coisa pelo qual a gente sempre pode e deve sempre lutar, mas a análise política precisa comparar democracia real com democracia real, e não democracia que nós temos com democracias idealizadas, né? Então, dentro dessa interpretação de que uma situação de crise ou uma suposta crise sistêmica no Brasil só se resolveria por meio de uma reforma institucional, se difundiu muito para além dos muros da academia, das fronteiras da academia. A expressão reforma política se tornou comum e afirmações tais como precisamos de uma reforma política, esse país só sai da crise de qualquer natureza com uma reforma política. Só a reforma política é capaz de acabar com a corrupção. Então, isso virou praticamente senso comum. No entanto, a expressão reforma política, na maioria das vezes, tem um conteúdo indeterminado ou assume significados diferentes na cabeça de cada ator político, político ou cidadãos que demandam reforma política. Inclusive, tem uma repercussão muito ampla e é muito usado por jornalistas, por analistas políticos, analistas políticos, né? Então, a suposição que essa abordagem supõe da existência de um nexo causal entre instituições e resultados políticos, sejam esses resultados crise, estabilidade, corrupção, etc., como eu já falei antes, não leva em conta a mediação de indivíduos, de atores políticos determinados na produção desses resultados. Na minha opinião, isso expressa uma espécie de hiperinstitucionalismo, correspondente a um determinismo institucional que acabou se difundindo na sociedade como um todo, na opinião pública, por assim dizer. Em uma abordagem institucional, os indivíduos, ou o indivíduo, seus objetivos, seus interesses e estratégias não podem ser deixados, não podem ser desconsiderados na explicação de resultados políticos. As instituições, elas abrem oportunidades e muitas vezes oferecem obstáculos para a ação política, mas não determinam o comportamento individual. Como dizia o Vanderlei Guilherme dos Santos, o nosso cientista político mor, eu acho que há um consenso sobre isso, instituições não filtram caráter. Eu achava essa afirmação dele ótima, quer dizer, eu acho. Os resultados políticos dependem de escolhas individuais e de estratégias traçadas, obviamente, nos limites das instituições, de um arcabouço institucional específico. Eu vou tentar ilustrar esses argumentos meus analisando tanto a situação de 45, 64, como a crise atual, quer dizer, as várias crises daquele período, selecionando alguns fatos importantes e também algumas dimensões importantes. Eu acho que, no geral, a explicação de um evento específico
crises políticas, ela deve levar em conta todas as dimensões sociais, enfim, econômicas, sociais, políticas, culturais, etc. Mas isso eu não poderia fazer aqui, então eu vou escolher duas dimensões. Duas dimensões, na verdade, que são tratadas de forma muito importante, que são consideradas fatores determinantes dos rumos políticos que a democracia, no período 46-64, tomou e o desfecho autoritário. Há um certo consenso na literatura, ou pelo menos sobre a importância de um fator de natureza política ou dependente de ação política, que eu vou considerar, que são as intervenções ou o papel intervencionista dos militares na política, e de uma dimensão institucional, que seria o sistema partidário daquele período. Eu vou começar com os militares. A natureza política do comportamento dos militares, inclusive, quer dizer, principalmente militares ocupantes de altos postos nas Forças Armadas, é consensual na literatura sobre o período, tanto as inclinações, as preferências ideológicas, quanto a sua atuação política favoreceu determinados grupos e determinados partidos, né? Eu vou começar considerando o suicídio de Vargas em 1954 e o período que se seguiu até a posse de Juscelino Kubitschek em 1956. Como candidato vitorioso nas eleições de 1955. Nesse período de 2 anos, nós tivemos 2 processos de impeachment de 2 presidentes que foram aprovados pelo Congresso sob forte pressão militar, em tempo recorde, passando ao largo da lei e sem observar prazos e procedimentos previstos pela Constituição e pela lei. As razões para a destituição desses presidentes estavam totalmente vinculada ao processo, à condução do processo eleitoral. Favorável ao DN, né, que na falta, um partido reconhecidamente apelava de forma frequente para essa intervenção, para a intervenção militar, e sem um candidato, pretendia, por exemplo, a formação de um candidato único, que era uma coisa inaceitável pelos políticos na época, e gerou, então, o seu impeachment e a posse de um novo presidente interino. A posse do terceiro presidente interino, quer dizer, nesse período nós tivemos, em 2 anos, 3 presidentes, foi o resultado de um conhecido, entre aspas, golpe preventivo, que foi sob a liderança do general Lott, da chamada ala legalista, também, entre aspas, das Forças Armadas. Só esse tipo de denominação já mostra as diferentes tendências dentro das Forças Armadas, das quais a tendência conservadora e intervencionista, no sentido de uma
de políticas e de resolução de conflitos favoravelmente à direita, aos partidos de direita, era clara. Esse terceiro presidente, foi Nereu Ramos, ele governou sob estado de sítio até a posse de Juscelino Kubitschek, quer dizer, esse golpe preventivo previa a atuação do presidente no sentido de garantir a posse do presidente eleito, né? Contribuiu para isso também uma decisão de manter no cargo esse presidente. Quer dizer, todas essas decisões, o impeachment, os impeachments e a posse do Nereu Ramos, passaram ao largo da legislação que regia os impeachments, né, os processos de impeachment, e tiveram esse objetivo. Então, tendo em vista uma atuação com uma determinada inclinação política, a chamada ala legalista resolve, por essa razão, manter a posse do presidente eleito. Bem, um novo episódio ocorreu em 1961, quando os militares entram novamente em cena a partir da renúncia de Jânio Quadros ao governo. Nessa ocasião, os comandantes das Forças Armadas, os 3 comandantes das Forças Armadas do governo Jânio, vetaram a posse. Quer dizer, o Jânio foi substituído, como deveria ser, pelo presidente da Câmara, mas os militares vetaram a entrada do Jango no país e a sua posse, alegando que isso poderia levar a uma situação de convulsão social. Quer dizer, a posse dele representava esse risco. Bem, a resposta foi a essa intervenção dos militares foi bastante forte e bem-sucedida. Foi criada, sob a liderança do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, uma frente de defesa da legalidade e da posse do Jango, que ganhou um amplo apoio popular e teve uma repercussão, inclusive, internacional. Mas, a despeito disso, esses comandantes das Forças Armadas, chegaram a iniciar uma ofensiva militar tentando atacar o governo do Rio Grande do Sul. Foi apenas, quer dizer, foi só porque o comandante da 3ª região militar, que incluía do Sul, que incluía o Rio Grande do Sul, né, se negou a apoiar essa iniciativa militar e deu apoio ao movimento de posse do Jango. Bem, o risco de um confronto armado levou, nas diversas tentativas de conciliação que a gente tem, que a gente testemunha na história política brasileira, a um acordo entre o Congresso e os militares, que, no entanto, fizeram exigências no sentido tanto da entrada do Jango no Brasil, onde ele foi proibido de fazer uma aparição pública, ele estava vindo do Uruguai para o Rio Grande do Sul, e exigiu também uma diminuição dos poderes do presidente. Novamente, o Congresso, sob forte pressão militar, aprova, em tempo recorde, um ato adicional que muda o sistema para o parlamentarismo, né?
Bem, esse é o panorama que eu resolvi dar dessas duas crises militares para não tocar diretamente sobre a crise que acabou no golpe. Mas enquanto os militares intervinham ou eram chamados a intervir nas disputas políticas, o que acontecia com o sistema partidário? Bem, as evidências, os argumentos são que o sistema partidário estava rumando ao precipício e que implodiu nos eventos no início de 62. No entanto, as evidências de um sistema partidário em consolidação são muito mais robustas do que essa ideia de crise do sistema partidário. Indicadores consagrados na literatura comparada mostram vários indícios de consolidação desse sistema. E nós temos que lembrar que foi um período muito curto, né? Da primeira eleição de 46 até a quarta eleição de 62, com eleição presidencial não coincidindo naquele período, né? A quarta eleição legislativa, que era fundamental para a definição do sistema partidário. Bem, nesse período nós vimos, então, um aumento da participação eleitoral, aumento da competição partidária, um aumento da fragmentação partidária mais moderado e gradual. Quer dizer, o sistema que as primeiras eleições pós-queda do Estado Novo, o PSD, que era o partido da ordem, o partido enfim, que usou de toda, que quase monopolizava as estruturas não partidárias, mas que ligavam os políticos como prefeituras, a população como prefeituras e governos estaduais, por exemplo, se beneficiando disso, tinham maioria no Congresso. Um fato que praticamente, eu acho que é inédito nesse período, daqui até hoje, na democracia brasileira, se não me engano. Bem, então, uma certa fragmentação era desejável desse ponto de vista, mas essa fragmentação, longe de ser uma fragmentação que colocava em risco o sistema partidário, era uma fragmentação que cresceu ao longo do tempo e foi gradual, quer dizer, gradual e foi pequena. Os fatores, eu disse que alguns indicadores consagrados na literatura podem ser apresentados. O baixo número efetivo de partidos eleitorais e parlamentares nesse período mostra essa caracterização do sistema partidário. E isso, na verdade, se manteve até a eleição de 1962, como eu vou argumentar. Bem, as taxas de identidade partidária, naquele período, a partir de pesquisas de opinião que, em geral, não eram nacionais, mas que pegavam as principais capitais do país, eram comparáveis às das democracias europeias. Então, não tinha diferenças enormes entre identificação partidária. E pode-se identificar também o fortalecimento dos vínculos dos partidos com as suas bases sociais. Na eleição de 62, o aumento da representação dos partidos progressistas e urbanos na Câmara dos Deputados foi significativo. O PTB cresceu e alcançou um número de cadeiras
com uma diferença de apenas um deputado das cadeiras detidas pelo PSD, e maior do que o número de cadeiras da UDN, que eram os dois maiores partidos até então. Bem, finalmente, como mostra Lavareda, defendendo essa ideia da tendência de consolidação do sistema partidário, aumenta também a congruência entre as opiniões dos eleitores e seus representantes, que ele mede por meio das pesquisas eleitorais de preferência partidária e de opinião. Bem, é verdade, então, em termos de crise de um sistema, de um sistema institucional, quer dizer, do sistema partidário, nós temos um período de consolidação que a gente pode identificar até as eleições de 82, que mostram rumos que poderiam ter sido atingidos se não tivéssemos sido atingidos por um golpe. Quer dizer, enfim, uma evolução do sistema partidário no sentido de uma consolidação e não de uma crise. É bem verdade que, a partir de 62, cresce a polarização das forças favoráveis e contrárias a reformas econômicas, socioeconômicas. E isso tem reflexo nos partidos, né? Os dois partidos conservadores se fragmentam internamente e se dividem entre essas duas correntes, né? E cresce também a influência da ala mais radical do interior do PTB, a influência sobre as decisões do partido de uma maneira geral. Um dos exemplos que eu uso, inclusive, no meu livro, é a decisão sobre os projetos de reforma agrária no Congresso e a tentativa de encontrar um compromisso sobre essa reforma que era a fundamental, a principal, definida pelos diferentes grupos políticos. Bem, a radicalização das lideranças políticas certamente contribuiu para uma diminuição das chances de uma solução negociada para a crise. Por outro lado, a intensificação da intervenção militar nos conflitos políticos durante o governo Jango culminou com o golpe de 64, né? Eles pararam de intervir, quer dizer, intervieram de uma maneira definitiva, ocupando eles próprios o poder. Eu volto agora para a situação atual, para a prolongada crise que a gente está vivendo, sem um horizonte muito certo de que essa crise vá se amainar, ou esperamos que, com o processo eleitoral de 22, a esperança que a gente até começa a ter com os resultados das eleições municipais esse ano, né? Bem, a resposta mais frequente para a crise, que, no meu entender, começa em 2014, é novamente uma crise institucional. E aí as atenções se voltam e a bola da vez é o presidencialismo de coalizão. A tese da difícil combinação entre o presidencialismo e o multipartidarismo, defendida por brasilianistas e também por cientistas políticos brasileiros, é retomada. Governos de coalizão
nessa visão, só funcionam no parlamentarismo. No presidencialismo brasileiro, como afirma o cientista político Matias Spector, e agora eu cito, para governar, nossos presidentes são obrigados a transformar o Planalto no QG da falcatrua, recebendo empresários sedentos por facilidade e distribuindo boquinhas aos partidos. Então, essa seria a condição para o sucesso de um governo, dos governos de coalizão no Brasil. O nexo causal entre presidencialismo de coalizão no Brasil e a existência de corrupção é, no mínimo, questionável. Me parece muito mais uma expressão do nosso famoso complexo de vira-lata, né? Nada aqui funciona. A formação de governos de coalizão, de uma maneira geral, requer a divisão de poderes para a aprovação legislativa de políticas propostas por presidentes que carecem de maioria partidária. A distribuição de postos governamentais é o meio pela qual o poder é compartilhado e condição para obtenção de apoio parlamentar em qualquer governo de coalizão, no Brasil ou alhures. Chefes de governo, presidentes ou primeiros ministros, como atores racionais que visam aprovar suas propostas legislativas, têm incentivos para formar governos de coalizão. Por sua vez, os partidos que aceitam participar do governo buscam aumentar sua influência nas políticas governamentais e, eventualmente, mas não necessariamente, em quaisquer outros interesses individuais, espúrios, que porventura possam ter. Não estou dizendo que inexiste esse tipo de político, pelo contrário, a gente vê bastante. Mas eu só quero dizer que o sistema não requer esse tipo de político e de compromisso. Na literatura, e essa é uma visão geral da literatura de governo de coalizão. Nessa literatura, a barganha e a negociação tem por objetivo precípio alcançar um compromisso entre os partidos que defendem suas posições políticas, tendo em vista, inclusive, o seu eleitorado, e essas posições variam de acordo com o eleitorado com que esses políticos se vinculam, e o governo que precisa chegar a uma decisão unificada. Não tem outra maneira. Se um presidente não tem maioria, ele oferece condições de influência dos partidos e faz acordos, e é por meio da barganha e da negociação que os acordos são formados no sentido de produzir uma decisão. Bem, então, não há nada, eu vou repetir um pouco o que eu falei, não há nada na natureza de governos de coalizão que impliquem necessariamente em práticas corruptas. Estudos comparativos mostram que o grau de corrupção varia tanto em governos de coalizão como em governos unipartidários, assim como em governos parlamentaristas e presidencialistas. Então, o que a gente
precisa fazer é mais pesquisa comparada sobre as causas da incidência de governos de coalizão, mas não tendo como variável básica o tipo, o sistema de governo que é adotado e nem a composição partidária unitária ou multipartidária desses governos. Eu até diria, em termos assim, teoricamente, governos unipartidários seria um campo mais fértil para a existência de corrupção. Na medida em que você tem um partido que a coesão é maior e as decisões são internas, tomadas intramuros, é muito mais provável o conluio entre essas elites partidárias, né? Podem até servir de incentivo para isso, né? E muito mais difícil de serem controladas e de serem denunciadas, porque as denúncias, em princípio, elas surgem a partir de conflitos na elite, obviamente. E do ponto de vista do cidadão, é bem melhor que por meio de conflitos políticos a gente possa ter informações sobre o nível de corrupção, né? A gente, que era, por exemplo, bem, eu não vou falar da comparação com o governo autoritário, porque aí é óbvio, né? Elas só são descobertas depois. Então, nessa concepção, os analistas que defendem de vínculo direto entre o presidencialismo e corrupção, eles não especificam dimensões, mecanismos ou características específicas, a não ser a suposição de que elas se baseiam em acordos espúrios, que sejam capazes de produzir esses resultados tais como incapacidade de governar e corrupção. Na verdade, talvez a ausência disso pode explicar a nossa experiência atual, a negação de formação de coalizão e depois a formação de uma coalizão apenas para atender interesses pessoais do presidente, que tem gerado muito mais conflito e crise e ameaça às nossas instituições do que a estabilidade, os avanços políticos produzidos pelos governos anteriores a essa crise. Nada até 2014 poderia nos fazer prever essa crise. Nada no sistema partidário, no funcionamento dos partidos, no papel que os partidos tiveram nas eleições presidenciais, não nos poderiam fazer supor que a gente ia ter uma eleição como a de 2018. Né? Bem, o que eu vou enfatizar, então, é que o comportamento de atores políticos que usam sua posição institucional e interesse próprio, transgredindo normas dos próprios cargos que ocupam, tem efeitos deletérios para as instituições. As instituições não são imunes a ataques de atores políticos. Observem que eu estou invertendo o nexo causal. Para mim, não foi uma crise institucional que levou o país à situação que hoje se encontra. Pelo contrário, as estratégias e o comportamento das lideranças e políticas e ocupantes de cargos públicos
que contribuíram para enfraquecer as instituições vigentes, colocando em risco a própria democracia. Eu vou agora ilustrar, enfim, vou desenvolver um pouco mais isso. Então, do ponto de vista de uma análise institucional que busca verificar a interação entre instituições e escolhas e estratégias individuais na produção de crises, eu considero o marco inicial da crise que nós estamos vivendo um fato inédito na democracia pós-88, que foi a recusa do candidato derrotado em 2014 em aceitar o resultado da eleição presidencial. O pedido de recontagem de votos por Aécio Neves, na condição de presidente do PSDB, colocou sob suspeita, o papel institucional da Justiça Eleitoral até então contestado, até então nunca contestado. Dessa forma, abriu caminho para suspeitas sobre os resultados eleitorais que se tornaram recorrentes desde as eleições de 2018. Sem querer lançar a mão de um argumento de autoridade, mas já fazendo isso, eu gostaria de lembrar as palavras de Adam Przeworski, um reconhecido estudioso da democracia e de sua crise. Eu vou, entre aspas, a rejeição do resultado eleitoral é uma bomba contra as instituições. A partir daí, nós temos vários exemplos de atores políticos que usaram as posições que ocupavam de forma a enfraquecer as instituições políticas. Bem, eu vou dar alguns exemplos, tá? No início do governo, eu acho que o exemplo mais controverso é o primeiro que eu vou dar. No início do governo Dilma Rousseff, membros dos partidos da coalizão, inclusive do partido do vice-presidente e do presidente da Câmara dos Deputados, se aliaram a partidos de oposição, como PSDB e PFL, na estratégia de desestabilizar o governo e mudar quaisquer tentativas de reduzir os efeitos da crise econômica, que até então, que a gente também não pode deixar de levar em consideração, inclusive pelo fato de que essa crise econômica afetou de maneira bastante forte uma grande camada social que tinha visto muitos avanços na sua posição na sociedade durante um período prolongado. E aí eu incluo os governos Fernando Henrique e Lula e o próprio primeiro mandato da Dilma, e que se deteriorou nesse sentido a partir de 2013, 2014. Mas a crise de 2014 se aprofundou também, no meu entender, e aí eu não tenho evidências mais concretas para mostrar, de um certo boicote daqueles de grupos econômicos, de grandes grupos econômicos, no apoio que davam a Aécio Neves, né? Mas, enfim, isso aí eu não vou considerar importante nos meus exemplos. Bem, o segundo fato é a atitude do vice-presidente da República. Em face do ambiente desfavorável à sua companheira de chapa, Temer também
em atuação contrária à sua posição institucional, tenta construir pontes para o seu futuro, né? Oferecendo-se como potencial ocupante da presidência. Essa intenção ou essa predisposição do Temer é um fator fundamental para o apoio de um legislativo descontente, porque vê nessa pessoa uma possibilidade para uma grande maioria do Congresso na época, de um Congresso bem mais conservador, eleito em 2014, de uma possibilidade favorável, de uma possibilidade de transição, quer dizer, de mudança do cargo, de mudança na presidência, e negociações no sentido que a maioria do Congresso, na verdade, preferia, né? Então, o Temer, vamos dizer assim, tomou uma iniciativa importante para que para aumentar a possibilidade de mudança na presidência, uma vez que vislumbrava essa alternativa que lhes era favorável, né? Bem, membros do Judiciário também não deixaram de contribuir para o enfraquecimento do governo eleito com ações de natureza política e, novamente, com o uso indevido de suas posições institucionais. Com o intuito de impedir, o primeiro exemplo é a divulgação pelo juiz Sérgio Moro de uma conversa obtida ilegalmente sobre a possibilidade de nomeação do ex-presidente Lula por Dilma Rousseff. O intuito, bastante claro, era impedir essa nomeação em função dos possíveis efeitos positivos que ela poderia ter. No STF, o ministro de sempre, Gilmar Mendes, que nunca se preocupou em esconder suas opiniões e preferências políticas, também decide suspender a nomeação de Lula em resposta à ação apresentada pelo PSDB e PPS. Na verdade, pouco tempo depois, durante o governo Temer, o STF tomou uma decisão contrária, uma decisão diferente, usando 2 pesos e 2 medidas, né? Isso também não é uma coisa muito... não é uma maneira muito institucionalizada de atuação. Bem, do ponto de vista do Sérgio Moro, ainda tem mais uma tentativa dele de contato e proposta de visita ao Bolsonaro no hospital, que é recusada, recusada, segundo o relato do próprio Bolsonaro, por achá-la inadequada. E, finalmente, tudo fica evidente, suas intenções ficam evidentes quando ele aceita o convite do presidente eleito para integrar seu governo. Bem, o pedido de demissão do Moro, a sua tardia denúncia de todas as tentativas do Bolsonaro de interferência na Polícia Federal, em proveito próprio, é mais um dos inúmeros exemplos de ataques do presidente da República às
diversas instituições democráticas que o nosso sistema inclui. Bem, eu falei tudo isso para dizer que nós, cientistas políticos, sem pretendermos, ou na verdade, como cientista político, eu excluo qualquer explicação voluntarista para eventos, para explicar eventos políticos, mas não dá para não levar em conta atitudes que são, de fato, deletérias para o funcionamento das instituições democráticas e que as colocam em risco. Eu vou terminar com mais uma citação do Adam Przeworski. Para ele diz que instituições não oferecem proteção contra quem as usa para monopolizar o poder. E eu diria, infelizmente. E, por isso, a gente não pode deixar de considerar atuações políticas contrárias às suas posições institucionais ou em uso de benefício próprio e de preferências políticas, de imposição de preferências políticas, sem levar em conta os mecanismos institucionais que requerem o bom funcionamento dessas instituições. É isso. Muito obrigada. Foi um grande prazer falar com vocês. Muito obrigada, professora Argelina Cheibubo Figueiredo, por essa conferência que foi uma grande aula de história da política brasileira. Aprendemos com você sobre que o momento atual ele é muito parecido com outros momentos que já vivemos na história do Brasil e que não são as instituições políticas que estão em crise, mas são os personagens, os políticos que os ocupam, que os transformam em espaços de poder pessoal. Ao lhe escutar, encontramos a riqueza da ciência política brasileira e as possibilidades de sairmos desse grave momento pelo qual estamos passando. Muito obrigado, em nome da Ampox.